Meus irmãos, retornando aqui, como eu estou fazendo uma apresentação geral dos materiais que eu tenho de escatologia, eu tive que sair aqui, né? Tive que parar o vídeo, já estava com 17 minutos e estou retornando para mostrar mais um pouco dos materiais que eu tenho. E eu não apresentei nem 5, 6, me parece que eu mostrei 6 materiais. Se eu atropelar ou se eu falar alguma coisa que não condiz, me desculpem, é pela correria. Como eu disse, eu não fiz um repertório, não fiz um enredo, não fiz nada relacionado ao que eu ia falar. Eu peguei o material, coloquei aqui, né, para fazer uma apresentação prévia dos materiais que eu tenho, e depois, quando a gente for tratar sobre os assuntos que são tratados em escatologia, aí sim eu vou tentar fazer de forma bem organizada. Se possível, desenhando uma louça, eu tenho um quadro ali, só que ele é pequeno, mas eu vou tentar desenhar nele, ou vou estar fazendo em partes, né? Eu vou estar tentando falar bem sistemático mesmo, de forma bem organizada, o mais organizado possível. Então, se eu errar em alguma coisa aqui, me perdoem, por favor. Então, vamos lá. Eu tinha feito menção no outro vídeo sobre Apocalipse versículo por versículo do Severino Pedro da Silva. Esse livro é muito bom. Quem não leu esse livro sobre a interpretação do livro de Apocalipse está perdendo a oportunidade de ver uma grande obra, né? O autor aqui ele traz algumas ideias bem claras a respeito de alguns temas que são até polêmicos em relação ao Apocalipse. Vou dar um exemplo. Aqui ele faz menção à possibilidade de que seja aquela estrela abissínea que cai do céu. Ele vai mostrar algumas coisas que são aqueles gafanhotos, né? Ou aqueles animais com aparência de gafanhotos emparelhados para a guerra. Ou seja, quem não leu este livro está perdendo a oportunidade, né, de conhecer uma grande obra sobre o livro de Apocalipse. Tem um material aqui, esse eu não cheguei a ler, eu comecei a leitura dele, mas eu tive que interromper, dado outros materiais que eu já estava lendo. Até fui assim levado pela curiosidade para tentar ler, dar uma sequência na leitura dele, mas infelizmente eu não consegui. Não tem como, eu estou com o material ali, depois eu posso até mostrar os materiais que eu estou lendo. Então eu tive que parar, esse eu não consegui ler. Então esse está na lista de espera, está na minha lista de leitura e eu espero poder ler ele todo em breve. Eu já fiz algumas pesquisas. Eu fiz um artigo relacionado à igreja de Pérgamo, e nesse artigo eu utilizei esse material como fonte de pesquisa e alguns materiais que estão aqui. Só que esse foi um dos livros que eu fiz uma breve consulta para ver o que o autor tinha a dizer, mas em via de regra geral eu não li o material todo, então não posso trazer aqui um comentário definindo como é a leitura do ponto de vista do autor, né, como um todo, mas até onde eu li, me parece uma leitura bem coerente, muito boa, até porque o pastor ele é muito bem preparado. Eu estava vendo aqui o currículo do pastor, o pastor Mauro Clementino da Silva, o autor desse livro, Apocalipse de João. Ele tem um bom currículo teológico, um bom currículo acadêmico, então acredito que quem adquirir essa obra também vai ter uma grande ferramenta de estudo em mãos, certo? E eu falei no outro vídeo, eu sou sincero, se eu tiver lido o material vou falar que eu li, se eu tiver lido ele parcialmente vou falar que eu li parcialmente, se eu não tiver lido, não li. Eu não vou tentar mascarar aqui, tentar passar onde que eu li todo o material, de que eu conheço tudo, de que não existe isso, né? Então tá aí a questão da transparência, a minha honestidade com os irmãos e comigo mesmo, né? Mas eu preciso fazer isso para quê? Porque tem pessoas que depois, aquelas pessoas que gostam de mimimi, vai falar: fulano se acha o bichão, fulano é isso, fulano é o sabichão, sabe tudo, é melhor que os outros. E eu já vi isso demais. Não é essa a intenção dos meus vídeos, não é passar essa visão de
pseudo-intelectual nem nada do tipo, irmãos. Então não me levem a mal, não me interpretem mal, né? E eu, quando eu fizer a leitura parcial, eu vou falar para os irmãos: olha, eu fiz a leitura parcial, eu não li. Tem material aqui que eu nem sequer comecei a ler, tem outros aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Vamos lá. Um livro bom, muito bacaninha, que eu gostei, apesar do autor dizer que a gente não deve fazer uma interpretação baseado eu quero fazer uma interpretação baseada na visão pré-tribulacional, na visão pós, apesar de ele seguir uma linha pré, né, de um ponto de vista prévio, ele tem a visão pré-tribulacional ou pré-tribulacionista. E o livro é muito, mas muito bom. É Grandes Temas do Apocalipse, do Joá Caetano. Ele tem outro livro, se eu não me engano, é Revelando os Mistérios do Apocalipse. Esse eu ainda não tenho, né? Como eu disse, são alguns materiais que estão na minha lista. Esses livros são da editora Central Gospel e é um livro muito bom para pesquisa. Ele trata de muitos assuntos que são tratados em muitas outras obras, né, que eu tenho aqui a respeito do Apocalipse. Aqui ele fez questão de destacar na capa alguns temas que ele vai trabalhar, né? A vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, o anticristo, a grande tribulação, os testemunhos, 144 mil, o Cordeiro de Deus, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, Armagedon, milênio, juízo final, qual será o nosso destino no céu ou inferno, sociedades secretas. Então está aqui o livro do pastor Joá Caetano. É um excelente material, uma excelente fonte de consulta para os irmãos, né, que têm curiosidade e desejo de aprender um pouco sobre escatologia, e aqui com ênfase na interpretação do Apocalipse. Meus irmãos, tem um livro aqui, eu não poderia deixar de citá-lo, é o último que segue essa linha, essa visão de interpretação assim com base num livro específico, né? Seria no livro de Apocalipse ou no livro de Daniel. É o livro de Apocalipse do Dr. Pedro Paulo, do Espírito da Verdade ao Espírito da Profecia. Esse livro foi publicado pela editora Reflexão. O Dr. Pedro Paulo é um excelente, um exímio professor. E eu estou falando isso aqui não é porque eu vi os outros falando, não. Eu fui aluno em 2006, não lembro se foi em 2006 ou 2007. Eu fui aluno do Dr. Pedro Paulo, lá no campus, deixa eu ver se eu lembro, Tom Jobim, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nós fizemos um curso intensivo de estudo comparado das religiões pela Estácio de Sá. Dentro da sala de aula eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Pedro Paulo pessoalmente, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. O Dr. Pedro Paulo, ele falou, lá na nossa turma era muito mista, porque tinha pessoas formadas em História, pessoas formadas em diversas áreas. E ele citou, se eu não me engano, se não me falha a memória, como tem muitos anos, pode ser que eu me equivoque aqui, mas se eu não me engano, só de pastor da Assembleia de Deus, tinha 9 pastores numa outra turma que ele estava dando o mesmo curso, né? Então, para os irmãos verem, por que eu estou falando isso? Porque o Dr. Pedro Paulo, ele é doutor em teologia, mestre em exegese, e ele formou-se no Instituto Bíblico Gregoriano, se eu não me engano, acho que é esse o nome, tem aqui no livro. Sacerdote católico desde 1985, mestre em exegese bíblica no Instituto Bíblico em Roma, 1993, doutor em teologia bíblica, PUG, doutor pontífico Universidade Gregoriana, doutor em estudos literários, PUC Rio, 2006, professor dos programas de pós-graduação do Departamento de Teologia da PUC Rio, 1997-2003, editora. Aqui tem um mini currículo, né? Eu não lembro, eu acho que ele tem um currículo Leites também. Acho que ele tem um currículo Leites também, bem completo a respeito das funções que ele desempenhou. O diferencial desse livro é que o Dr. Pedro Paulo, ele faz uma interpretação de alguns textos do Apocalipse
né, principalmente a respeito da questão sobre a óptica da exegese e da exegese baseada em textos gregos. Ele cita algumas obras em inglês, ele cita algumas obras escritas em alemão, e o enfoque principal do livro é fazer uma exegese com base no grego. Então ele fala muito sobre a questão da verdade, né? Como ele está falando aqui, do espírito da verdade, o espírito da profecia. Então ele vai pegar esses conceitos do grego, vai trabalhar dentro dessas palavras, né? Deixa eu só pegar uma... Deixa eu só ver aqui, eu estava olhando... tá. Aqui, por exemplo, ele escreve aqui em grego Pneumates Alenteias, Rodegesei imas ente alenteia passe. Tá aqui, ó. Então ele vai fazer o estudo do Apocalipse baseado nos textos gregos. E eu vou ser sincero para os irmãos, apesar de ser um padre, um sacerdote católico, este livro é muito bom, né? Eu fiz questão de destacar aqui, de separar, de mostrar que é um livro, que é uma exegese sobre a óptica de um padre, né, que é mestre em exegese e que tem um vasto conhecimento na área da linguística. Quando a gente estava fazendo o curso lá, eu até conversei com ele sobre essa questão, perguntei por que ele não dava aula de grego. Na época ele me explicou os motivos, né, por qual ele não quis se tornar um professor específico de grego, apesar da sapiência. Só quem teve da sala de aula lá, eu tenho até um documento ali com o problema do curso que a gente fez, elaborado pelo próprio Dr. Pedro Paulo, né? A gente examinou os conceitos de religião dentro da perspectiva lá da descrição enciclopédica, né, do que seria religião. Na época a gente usou o texto do Faustino Teixeira e alguns outros, né, da enciclopédia Polis, baseado nos métodos da fenomenologia, do estudo fenomenológico e do estudo comparativo. Não vou entrar em detalhe aqui, mas foi muito bom. É uma pessoa que tem uma sapiência, um conhecimento muito amplo. Então, meus irmãos, eu vou dar uma pausa novamente, vou olhar com quanto tempo está o vídeo e, dependendo, eu volto, eu retorno ou vou cortar o vídeo para ir fazendo em partes a apresentação dos materiais. Eu dei uma breve olhada ali, a gente está com 13 minutos e a média dos vídeos que eu estou fazendo, né, eu estou fazendo vídeos com um tempo médio de 15 a 20 minutos, então eu vou falar mais um pouco sobre algumas obras, e aqui eu vou apresentar 3 obras sobre a perspectiva, sobre a óptica católica, né, sobre a visão católica, apostólica, né, romana. Escatologia, né, está dentro da classificação de teologia, ele colocou aqui o padre, né, é o padre Jonathan Albuquerque. Então está aqui do livro do padre Jonathan Albuquerque. Eu li esse livro parcialmente, eu li parte dele, eu não li esse livro todo, mas eu queria ter uma noção de como que a Igreja Católica Apostólica Romana ela trata em específico da escatologia. Então, junto com ele, eu comprei mais outros 2 livros. Esse daqui do Frei Clódovis, né, Boff, Escatologia, Breve Tratado Teológico Pastoral. Então tá aqui outro livro que eu adquiri sobre a perspectiva católica romana, católica apostólica romana. E esse outro aqui, ó, do Dom Henrique Soares da Costa, Escatologia sobre o Fim do Mundo. Então, esses 3 livros, eles trazem um ponto de vista, né, uma cosmovisão muito semelhante. Eles tratam da escatologia com uma cosmovisão muito
mas muito parecida. Me parece ter até uma certa coerência, entre aspas, aqui dentro da visão católica apostólica romana. Eles são assim bem que meio que unânimes, né, nas afirmações. Eu não cheguei a encontrar assim aparentes divergência ou contradições a respeito das visões. Por exemplo, nos materiais de visão pré-tribulacional, ou pré-tribulacionista, apesar de o pré-tribulacionismo ele ter uma definição básica, né, que é aqueles que acreditam que a igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação, ou antes da manifestação do período da grande tribulação, mas tem algumas divergências dentro da visão pré-tribulacional. Uma delas, vou citar para vocês aqui de antemão, é a respeito da primeira ressurreição, né? Quais são as fases? Quando começou o período da primeira ressurreição? O que é essa primeira ressurreição? Tem uma breve diferença dentro da visão pré-tribulacionista a respeito desse período da primeira ressurreição. Outra divergência que tem dentro do pré-tribulacionismo é a respeito do que eu já citei há algum tempo, né, sobre as bodas do Cordeiro. As bodas vão acontecer em qual período? Apesar do livro de Apocalipse não estar escrito em ordem cronológica, mas se a gente pegar, por exemplo, Mateus, se a gente pegar, por exemplo, Apocalipse 19, desculpem, se a gente pegar Apocalipse 19 e a gente for olhar as bodas do Cordeiro, né? Quando seria as bodas do Cordeiro? Ali, segundo Apocalipse 19, aparentemente vem depois da grande tribulação. Isso com base no texto de Apocalipse 19, né, que diz depois destas coisas. Quais coisas são essas? O que vinha acontecendo, né, antes desses capítulos? Vinha acontecendo a grande tribulação, dando a entender que as bodas do Cordeiro ela será depois da grande tribulação. A maioria dos pré-tribulacionistas acreditam que as bodas do Cordeiro será uma sequência, né, entre o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, no período da grande tribulação, ou seja, após o arrebatamento da igreja ou no meio da grande tribulação, né? Enquanto alguns pregadores pentecostais até fazem aquela comparação, enquanto vai estar tendo guerra aqui na terra, pestes, fome, etc., vai estar ocorrendo no céu as bodas do Cordeiro. Eu vi isso em muitas mensagens. Eu tenho material de seminário, né? Depois quando a gente for tratar dos temas específicos, como eu falei para os irmãos, aí a gente vai tratar isso com detalhe, a gente vai esmiuçar. Tanto é que eu falei, se eu trocar a ordem aqui, me perdoem, né? Eu estou aqui fazendo uma apresentação prévia, mas quando a gente for tratar sobre o assunto em específico, aí eu vou mostrar para os irmãos, né, as divergências, os textos que mostram essas divergências, quem defende qual visão, qual autor, qual escritor escreveu sobre qual assunto, para a gente ter um embasamento não com base no achismo, mas em literatura acadêmica ou com base em argumento de pessoas, né, que estudaram, pessoas que se dedicaram no estudo exaustivo, no estudo profundo a respeito do Apocalipse e com relação às questões que são apresentadas na escatologia, certo? Então eu vou encerrar mais um vídeo, meus irmãos, e depois eu volto na sequência, né, fazendo a terceira parte da apresentação dos materiais de escatologia.